E aí, galerinha do sétimo ano? Beleza pura, sem mistura, professor Rogerson com vocês aqui do Instituto Educacional ali, onde nós temos Deus em primeiro lugar. E o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para nossa aula de hoje. Livro de português, capítulo 7, páginas 152 até a 155. Ai, papai. Vamos lá, meu filho dos outros. Cabeça de piloto. Vamos lá. Ó, cadê? 152, 155, beleza pura sem mistura. Dá a cor do pincel aqui. Beleza. Galerinha, é o seguinte. Vamos lá, né? Pra aula, sem enrolação, sem perda de tempo. Vamos nós. Galera, hoje nós vamos estudar sobre objeto direto e objeto indireto também, né? Então, se liga aí no movimento. Objeto nada mais é do que um complemento. Anota aqui, tio, ó. Ó, é um complemento verbal, ó. É, papai, ó. Nada mais é do que um complemento verbal. Desculpa aí a letra feia, porque, né? Você sabe como é que é o negócio. Escrever nesse negócio de mesa digitalizadora, a gente escreve, mas a letra já não é muito bonita. E nesse negócio você escrever sem ver, porque aqui na mesa você não vê, né? Você taca caneta na lousa aqui, na mesa digitalizadora, e vai olhando para a tela do computador, ó. Então vamos embora. Não liga não, vai ouvindo que dá certo também. Então o objeto, pessoal, nada mais é do que um complemento verbal. Os verbos que necessitam de complemento são os verbos T, né? Transitivos. Beleza? Eu vou escrever o nome todinho. Verbos transitivos, tá ok? Esses verbos transitivos são os que precisam de complemento verbal, ou seja, precisam do objeto ou direto ou indireto ou os dois, que é o verbo bitransitivo. Show de bola? Entendido? Vamos ler a teoria, né? Só para desencargo de consciência. Na primeira parte desse capítulo, estudamos as relações de regência, né? Vimos que na estrutura da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento, tradicionalmente chamado de objeto. Foi o que eu disse, ó. Objeto é o quê? Complemento, certo? Os verbos intransitivos, ó, não exigem objeto, ou seja, não precisam de complemento. É, professor, isso eu entendi, é moleza, professor. Intransitivo é porque não transita e não precisa de complemento. Transitivo é porque transita e precisa de um complemento. Muito bem, o Joãozinho sacou a jogada aí. Tá ligado, hein, Joãozinho? Assistindo as aulas, né, bichão? É lógico, professor. As aulas dessas eu acho que eu vou perder. Sou nem doido. Só pareço, mas não sou. Joãozinho tá gaiato hoje, já. Tá emocionado ele. Professor, eu tô aprendendo, professor. É bom demais estudar. Beleza, muito bem, ó. Tá vendo? Siga o exemplo do Joãozinho aí, ó. Na prática, o objeto pode se ligar ao verbo de duas maneiras distintas. Pessoal, o que é distinto? É diferente, professor. Rapaz, mas tu acertou. Não, eu tava dizendo que era diferente esse negócio aí. Não, mas distinta quer dizer diferente mesmo. Ai, é? Vixe, acertei sem querer. O Joãozinho é desenrolado, viu? Aí, ó, distinta quer dizer diferente, beleza? Ou ele se liga diretamente ao verbo. Então, presta atenção, ó. O objeto, ele pode se ligar diretamente ao verbo, que nós chamamos de objeto direto. Quando é que ele se liga diretamente? Quando ele não tem preposição antes do objeto. Show de bola. Aí vamos lá, ó. Ou o objeto se liga de maneira indireta. Isto é, ó, por meio de uma... Vou marcar todinho aqui, ó. Preposição. E aí nós chamamos de quê? Objeto indireto. Então, quando o verbo se liga ao objeto por meio de uma preposição, nós chamamos de objeto indireto. Automaticamente o verbo é transitivo indireto. Muito bem, garotinha. Vamos adiante, vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos entender aqui, ó. Carlos arrecadou o dinheiro. Então você observa que se eu tirar aqui, ó, dinheiro, Carlos arrecadou. Aí você fica coçando a careca, né? Arrecadou, professor. Arrecadou o quê?
Aí tá aí, ó, o dinheiro. Esse o dinheiro aqui, pessoal, é o complemento do verbo arrecadou, tá bom? Eu precisei desse complemento para entender o que é que foi arrecadado, não é não? Entendeu? Para entender o contexto aí, a ideia desse verbo. Então, se eu precisei de um complemento, quer dizer que esse verbo é o que? É transitivo, certo? Transitivo. Aí você fica, mas professor, é transitivo direto ou indireto? Aí você olha para o objeto. O objeto tem preposição? Não. Então, se não tem preposição, ele é objeto direto. Lembra que objeto indireto é quando tem uma preposição antes do complemento aqui? É mesmo, lembrei. Então, se não tem a preposição, o objeto não é indireto, é objeto direto. Se o objeto é direto, então o verbo é transitivo direto. Simples assim, galera. Simples assim. Beleza? Parará. Se lembra, ó. Por que esse arrecadou não é um verbo de ligação? Por que não é? Tira o verbo. Vê se tem sentido. Carlos, o dinheiro. Professor, entendi nada. Então, não é de ligação. Porque o verbo de ligação ele só está ligando o objeto, o sujeito, né? Ao seu predicativo. Nós vamos já ver isso aí. Ok? Muito bem. Agora vamos para essa outra frase aqui, ó. Essa outra oração. Ela foi para a Europa. Aí, ó. Ela, sujeito, né? Análise sintática aqui, ó. E misturado com morfológico e tudo, né? Foi é o verbo, né? Mas aí aqui agora já vamos. Verbo transitivo. Porque aí tá na análise sintática também, certo? Aí presta atenção, ó. Se eu disser só assim, ó. Se eu apagar isso aqui, ó. Primeira dica. Para saber se é um verbo de ligação. Eu tiro o verbo, né? Ó. Ela para a Europa. Ixi, professor. Entendi nada, ó. Então não é de ligação. O de ligação, quando você tira o verbo, você consegue entender a ideia. Certo? E aqui você tirou, não entendeu nada, então não é de ligação. Aí vamos lá, ó. Ela foi. Aí tu apaga isso aqui, ó. Ela foi. Professor, foi. Foi pra onde, professor? Ou foi aonde? Porque quem vai a algum lugar, não é não? Então, ó, papai, você precisa de um complemento. Se você precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo. Essa característica aqui, pessoal, e se é direto ou indireto ou bitransitivo, tu tem calma. Primeiro tu analisa se precisa de complemento. Precisa, então é verbo transitivo. Show de bola. Esquece isso aqui agora. Você sabe que é verbo transitivo. Show. Aí observa agora o objeto, certo? Esquece. Ó. Observa o objeto, ó. Beleza. Então foi para onde, professor? Foi aonde? Foi para a Europa. Esse para é uma preposição. Então, se o meu complemento precisou de uma preposição, né, para eu interligar o complemento ao verbo, então quer dizer que esse objeto é indireto. Show. Se eu encontrei o objeto indireto, então eu encontro o verbo que é indireto também, certo? Beleza aí? Beleza? Por que eu estou dizendo a você que você tem que analisar por partes? Primeiro descobre se é um verbo de ligação. Se não for, show. Aí vai descobrir se ele precisa de complemento ou não. Se ele precisar de complemento, é transitivo. Aí tu não batiza logo ele se é indireto ou direto. Você vai analisar o objeto primeiro para saber se o objeto é direto ou indireto, ou bitransitivo. Porque, como eu falei na aula passada, não existe uma tabela assim, pessoal, padrão. Ah, o verbo ir, um exemplo, né? Sempre é transitivo indireto. Não, peraí, né? Calma, vai depender da ideia, vai depender do contexto. Então tem verbo que é transitivo direto, tem verbo, o mesmo verbo pode ser transitivo indireto, o mesmo verbo pode ser bitransitivo, entendeu? Então você tem que ficar ligado, certo? Muito bem. Vamos para a próxima frase, ó. Apaga tudo, ó. Vou apagar tudo aqui para você ficar ligado, ó. Certo? Primeira coisa, tira o verbo. A loja, muito lucro ao dono. Que doideira é essa? Entendi nada, professor. Então não é de ligação. Aí apaga o complemento. Ó. Mas só até o verbo. A loja deu. Deu o que, professor? Agora vamos analisar, né? Eu não entendi nada, professor. A loja deu. Deu o que? Aí você vai ver o complemento. Ó. Muito lucro. Opa. Então deu algo. Certo? Ó. Deu algo. Não foi não, ó. Algo. Ao dono, ó. Deu muito lucro ao dono. Então deu algo a alguém. Ó, um objeto direto e um objeto
indireto. Tá aí, ó, objeto direto e indireto. Por que que esse daqui é indireto? Porque tem uma preposição, tá aqui, ó, preposição a. Certo? Tá aqui, a preposição a. O o não é preposição, o o é artigo. Tá relacionado aqui ao substantivo dono. Beleza? Então esse azinho aqui é uma preposição. Então se esse complemento precisa de uma preposição, é porque o objeto é indireto. Aí tu observa, ó. Observa o que agora? Agora tu observa que tu tem dois objetos, ó, um direto e um indireto. Então tu vai lá e mata a charada, ó. É um verbo transitivo, direto e indireto, chamado de bitransitivo. É beleza pura sem mistura. Aí presta atenção, é importante notar que na prática o emprego de um verbo como transitivo, direto, indireto ou bitransitivo depende do uso. Entendeu aí o que foi que eu disse? Não tem uma tabela padrão, pessoal. Tem dependendo do uso, certo? Ainda tem aqueles textos conotativos, né? Que são textos que não são literais, certo? Ó, verbos que frequentemente exigem complemento, muitas vezes podem ser utilizados sem ele, certo? Às vezes ele precisa, mas pode ser usado sem ele também. Então depende do contexto. Você tem que ficar ligado. Aí, ó, exemplo disso é o que ocorre com os verbos ler e rir. Preste atenção, ó. Vamos apagar. Vamos apagar, certo? Aí, ó. Doideira aqui. Não pode. Vamos prestar atenção aqui no negócio, ó. Risca aqui, risca aqui. Ó, primeiro, risca o verbo. Ele já muitos livros. Vixe, professor, não entendi nada. Então não é de ligação. Show? Tira esse complemento aqui. Ele já leu. Leu o que, professor? Ó, precisou de um complemento, não foi? Então é um verbo transitivo. Não sei ainda se é direto ou indireto. Vou analisar o objeto. Leu o que, professor? Muitos livros. Esse complemento, que é o objeto, ele precisou de uma preposição? Não, porque muitos não é uma preposição, certo? Muitos é um advérbio aí, né? Muitos livros, certo? Aí então é um objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo também é direto, papai. Ó, aqui tá errado, não é indireto não. O verbo é direto, transitivo direto. Corrija aí no seu livro. Porque não pode o objeto ser direto e o verbo ser indireto. Não pode. Se o objeto for direto, o verbo tem que ser também transitivo direto. Então risca aí, ó. Esse in daí, tá certo? Show de bola. E olha, eu tô usando o mesmo verbo ler agora, no outro exemplo. Ó. Muitos alunos não leem. Pronto, você já entendeu tudo. Não lê. Não lê o quê? Não importa o que é que ele não lê. Você já entendeu que eles não leem. Então se você já entendeu o sentido, é um verbo intransitivo. Tá vendo, pessoal? O mesmo verbo, ó, o verbo ler. Ó, ele pode ser, ó, transitivo direto ou pode ser intransitivo. Então, por isso você tem que ficar ligado no contexto. Não existe aquela tabelinha, ah, o verbo ler é sempre transitivo direto. Não, vai pensando, Raimundão. Vai sonhando. Tem que ficar analisando, ficar atento no contexto. Vamos analisar agora o verbo rir, ó. Quando me encontrou, ela riu. A professora, ela riu o quê? Riu de quê? Não importa do que é que ela riu. Importa que ela riu. Então você já entendeu o que é que ela fez. Então é um verbo intransitivo. Vamos analisar agora o verbo rir de novo. Ó, tira o verbo. Ela, uma gargalhada gostosa. Vixe, professor, entendi foi nada. Então não é um verbo de ligação. Porque o verbo de ligação ele só liga, né? Agora, tira o complemento. Professor, ela riu. Pera aí. Ela riu o quê? Aí, ó, já precisou de complemento, né? Ela riu o quê? Ou riu de quem, né? O que foi? Eu não entendi tudo não, professor. Só sei que ela riu, mas... Aí você analisa o contexto, ó. O objeto, ó, o complemento, ó. Riu uma gargalhada gostosa. Então, meu anjo, esse complemento aqui tem a preposição interligando? Tem não, né? Então é um objeto direto. Se não tem preposição é porque é direto. E o verbo é transitivo? Direto. Tá ligado no movimento? Não pode dormir não, hein? Se cochilar, o bicho pega. Aí, ó, em todos esses casos, o objeto, seja direto ou indireto, é exigido pelo verbo. Isto é, apresenta-se como termo necessário sintaticamente, certo? O objeto, ele apresenta-se como necessário.
Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração como objetos. Por exemplo, cuidado para não confundir o objeto com termos acessórios. Estão ali, mas não estão agindo como objeto, ou seja, não estão agindo como complemento do verbo, para você entender a ideia, certo? Olha, presta atenção aqui, ó. Choveu ontem. Se eu tirasse o ontem, você entenderia aqui? Choveu. Você entendia. Então, pronto. Esse ontem não está complementando o sentido do verbo. Não está complementando. Ele é só um termo acessório, certo? Então ele está dizendo, o verbo chover ele é intransitivo, pois é um verbo suficiente de sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais, situando o fato no tempo passado, mas é um termo acessório à estrutura da oração. Ou seja, ele não é um objeto, não é um complemento do verbo, porque esse verbo não precisa de complemento. Essa palavra ontem é só um termo acessório aí, só para identificar alguma coisa, né? Que foi lá, choveu ontem, entendeu? Então, fica ligado. Predicativo. Pessoal, o que é predicativo? Professor, sei não, professor. Sei não. Vou lhe dizer, homem. Nada mais é do que um adjetivo, homem. Meu filho, e minha filha. Meu anjo e minha anja. Ixi. É um adjetivo, pessoal. Certo? Adjetivo. Beleza? Predicativo é um adjetivo, ou seja, é uma característica do sujeito ou uma característica do objeto. Beleza? Lembrando aí, galerinha, que eu tava brincando quando eu falei anja, viu? Eu tava aí só brincando. Não vamos achar que a palavra anja existe não, certo? Existe isso não, só existe anjo. Tava só brincando aí, fazendo hora. Eu fui explicar aqui, porque às vezes pode você achar que a palavra... O professor disse que anja existe. O nome anja não existe, tá ok? Então fica ligado aí. Então vamos lá. Então, você fica ligado. Adjetivo ou predicativo é um adjetivo, ou seja, é uma característica ou do sujeito ou do objeto. Como vimos na primeira parte desse capítulo, o verbo de ligação apenas liga dois termos. O que vem depois dele é o quê? Um adjetivo, ou seja, qualidade ou estado do que veio antes, ou seja, que é um substantivo, do que veio antes do verbo de ligação, né? Na oração, o adjetivo recebe o nome de predicativo. Não confunda predicativo com predicado, beleza? Não confunda. Vou relembrar. O que é predicado, professor? Predicado, você tira o sujeito da oração. O que sobra é predicado. Entendeu? Você pega uma oração dessa daqui, por exemplo. Ela riu uma gargalhada gostosa. Ó. Quem riu? Ela. Ela é o sujeito. Então, todo o restante é predicado. Beleza? Só que você observou que essa parte aqui, é o objeto. Entendeu? E aí o predicativo, pessoal, ela está dentro do predicado. Então fica ligado aí, certo? Vou até usar com outro exemplo lá da outra frase, Ele vai dar aqui, A situação parece complicada aí. O que é que parece complicada? A situação. Então a situação é o sujeito. Todo o restante é o predicado. Predicado. E o predicativo, pessoal, está dentro do predicado. Lembra disso, o predicativo é menor do que o predicado. O predicado é maior. Ele pega o verbo e o restante, e os predicativos. Certo? O predicado ele é maior, o predicativo está dentro do predicado. Ele é menor do que o predicado. Entendeu aí? Então, cuidado, não confunda predicado com predicativo. Ok? Então vamos lá, como não se refere propriamente ao verbo, o predicativo não é um complemento verbal, certo? O predicativo ele não está ligado ao verbo para complementar o sentido, né, do verbo. Ele está ligado ao sujeito, dando uma característica ao sujeito. Então por isso que ele é um predicativo do sujeito. E aí ele pode também estar ligado ao objeto, que aí se tornaria um predicativo do objeto. Beleza? Então tá aqui, pessoal, a ideia lá do verbo de ligação que eu dei o macete para vocês. Tira o verbo. A situação complicada. Você entendeu? Professor, eu entendi que complicada é um adjetivo da situação. Ou seja, é um predicativo do sujeito, que é a situação. Então esse verbo, pessoal, ele não está aí regendo a coisa, vamos dizer assim, né? Não é que eu preciso necessariamente do verbo para que haja um sentido na oração. Não.
Sem o verbo você já entende, ó. A situação complicada. Agora o verbo vem para ligar, né? E aí você acaba entendendo melhor. Mas não que ele vai ter aí... o verbo ele precisa de um complemento, ele é essencial para o entendimento da oração. Não, ele está só ligando os dois termos aí. Ligando o sujeito ao seu predicativo. Beleza? Muito bem. Outro exemplo, ó. A paciente continua nervosa. Ó, se eu tirar o verbo, a paciente nervosa. Ah, entendi, pessoal. Que nervosa está se relacionando à paciente. Entendi. Aí o verbo de ligação vem aqui para ligar a ideia, né? Diz que ela continua, ou seja, ela estava e ainda está nervosa. Então, essa nervosa aqui é uma característica do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Show? Entendido. Entendido, professor. Entendido, lógico, entendido. Então, pronto, vamos para frente, que atrás vem gente. Ó, se eu tirar o verbo, Carlos preocupado. Eu entendi tudo. Preocupado é uma característica de Carlos. Então, é um adjetivo do Carlos, é um predicativo de Carlos. E eu jogo o verbo aqui para complementar o sentido aí, ligar esses termos, né? Dizer que ele anda preocupado, ele está preocupado, né? Muito bem. E aí é um predicativo aqui do sujeito. Certo? De novo, ó. O mar muito calmo. Entendi. O mar muito calmo. Entendi. Esse muito aqui é um advérbio, né? É um advérbio. Parece um U, né? Mas meu V aí. Advérbio. Será que eu vou ter que fazer o V assim, ó? Agora. Igual no ensino fundamental lá, bem básicozinho, né? É porque eu escrevo assim, ó. Advérbio. ADV. Advérbio. Que é um advérbio de intensidade, né? Ele é calmo, mas ele não é só calmo. Ele é muito calmo. É uma palavra que está modificando aqui o adjetivo, certo? Então, o advérbio é justamente isso. Ele modifica o adjetivo, modifica um verbo ou um outro advérbio. Jamais, nunca, jamais, nunca, jamais um advérbio vai modificar um substantivo, certo? Nunca, jamais. Um advérbio modifica um substantivo. Preste atenção nisso, viu? Muito bem. Geralmente, quando ele vem acompanhando o substantivo aí, por exemplo, o muito é um advérbio. Mas se ele vem acompanhando o substantivo, ele não é mais advérbio. Ele vai ser um pronome aí de alguma coisa, certo? Pronome aí, no caso, indefinido, né? Que é muito. Muito quanto? Não sei, muito, né? Beleza. Aí, vamos lá, ó. O mar está muito calmo. Show de bola. Quem está muito calmo? O mar. Então, o mar é o sujeito. E calmo é o predicativo do sujeito. Certo? Que é uma característica do sujeito mar. Show de bola. Observe que nesses exemplos o predicativo qualifica o sujeito. Por essa razão é classificado como predicativo do sujeito. Em outros casos o adjetivo pode se referir ao núcleo do objeto, papai, ó. Olha aí como mudar de figura. Por esse motivo recebe o nome de predicativo do objeto. Veja mais na página 279. Olha aí, preste atenção como o negócio agora ficou legal. Ó, a fama tornou o jogador um atleta arrogante. Preste atenção, ó. O que é que tornou o jogador um atleta arrogante? A fama. Então, a fama é o sujeito. Show? Beleza. Tornou é o verbo. Beleza? A fama tornou. Tornou o quê? Tornou o jogador um atleta arrogante. Então você pode entender que aqui é um verbo transitivo, que ele precisou de um complemento, não foi? Ó? Inclusive nós temos aqui o objeto. Quando eu falo o jogador, eu não estou precisando de uma preposição para ligar o objeto ao verbo. Então esse meu objeto, ele é um objeto direto. Fazendo a análise completa logo. Então o verbo é transitivo e direto. E esse um atleta arrogante é uma característica do objeto jogador. Entendeu aí? Quem é que é arrogante? É o jogador. Então essa é uma característica do objeto, que é o núcleo do objeto que ele diz, né? O núcleo é o substantivo aqui, né? Jogador. Então essa característica é o predicativo do objeto, porque é uma característica do objeto, não é mais do sujeito. Presta atenção. Quando é uma característica do sujeito, é predicativo do sujeito. Mas quando é a característica do objeto, é o predicativo do objeto. Muito simples, né, pessoal? Não se prolongar muito nisso não, porque é bem tranquilo aí. Primeira questão. O texto que você acabou de ler, tem um texto, é? Tem um texto, macho. Aí, mano. Vamos ler, bora. Ó, o Pedro.
Cadê o Pedro? Não, mano. Que Pedro? É o Pedro, meu Pedro. Doido pra ler, né, Pedro? Vamos lá. Eu vou ler aqui pra ti, ó. Diz assim: é possível transformar a água do mar em água potável? É sim. Isso já ocorre em vários países onde a água doce de rios, lagos e represas é escassa. Hoje, mais de 100 nações, principalmente no Oriente Médio e no norte da África, possuem usinas que retiram o cloreto de sódio, o popular sal de cozinha, da água salgada. Eles tiram da água salgada o cloreto de sódio, que é o sal da cozinha que a mulher usa para salgar o arroz, a carne, o feijão. Vamos embora. A primeira usina de dessalinização surgiu em 1928 na ilha de Curaçao, no Caribe. Surgiram depois métodos mais refinados, possibilitando a instalação de mini-usinas em navios que permanecem muito tempo em alto mar. Entre as novas técnicas, a mais bem-sucedida é a que separa o líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais. Na maioria dos processos, cerca de 1/3 da água do mar vira água potável. Que massa, cara! Isso é muito legal! 1/3 da água do mar vira água potável. Você pode beber se quiser, meu anjo. Enquanto os 2/3 restantes são descartados como salmoura, líquido com alta concentração de sais. Não pode beber os 2/3, só 1/3. Fica ligado, mas tu não vai chegar no mar e beber água, não. Tem que dessalinizar primeiro para depois beber, né, meu anjo? Tem que dessalinizar. Então presta atenção. O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da dessalinização. No solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal, se a mistura cair na água doce. Então tem que ter muito cuidado. Pode pegar aquela salmoura ali que sobrou da dessalinização e jogar em qualquer lugar, não. Pode matar a vegetação e os animais da água doce, entendeu? Ó, o ideal é despejar o resto de volta ao mar ou em lagoas de água salobra, que é salgada, né? Não tão salgada quanto o mar, né? O Brasil, mesmo sendo um dos países mais ricos em água doce, também utiliza processo de dessalinização para purificar a água de lençóis subterrâneos no Nordeste. Lençóis subterrâneos, poço profundo, meu filho, que tem água salgada também. Tem uns poços profundos que tem água salgada. Nós lemos o texto, agora vamos para as perguntas. O texto que você acabou de ler é predominantemente argumentativo? Não. Lógico que não. Justifique. Pois não há predomínio de argumentação, mas de exposição. Tá lhe dando informações, pessoal. Não está argumentando, não. Esse texto não está argumentando nada. Ele está só explicando, né? Como é que acontece a dessalinização, né? Então, trata-se de um artigo de divulgação científica. Segunda questão. O que é o processo de dessalinização? Retirada do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha da água do mar. Entendeu aí? Muito bem. Vamos para a questão 3. Conforme as informações presentes no texto, assinale com V como verdadeiro e F como falso. Letra A, você já está vendo as respostas, mas vamos ler, né? Os cientistas ainda não sabem dessalinizar. Como é? É lógico que sabe. Olha o erro aqui, ó. Lógico que sabe, então é falso. Em alguns países onde há escassez de água apropriada para o consumo humano, a água do mar tem sido utilizada sem tratamento. Tá doido, é? Sem tratamento mata todo mundo, maluco. Haja pedra no zinho, viu? Tá falso. O cloreto de sódio só pode ser retirado da água do mar por meio de um processo simples que pode ser feito em casa. Não, tem vários processos, né? O erro tá aqui, ó. Só pode. Não é só. Tem outros processos. Geralmente, não tô dizendo sempre, não é regra, mas geralmente, quando aparecem essas palavrinhas assim de isolamento, ó, por exemplo, só, apenas, né? Ou então assim, sempre. Eita, pessoal, me perdoe aí. Desculpe. Rapaz, deu uma vontade de espirrar aqui. E não deu tempo nem de parar a gravação. Acredito, vai ficar sem corte mesmo. Que aqui é gravado, mas é ao vivo, meu filho. Sem corte não. Ai, meu. Socorro! Vamos lá. O cloreto de sódio. Então, cuidado quando vê essas palavras assim, ó. Só, apenas, ou então sempre. Cuidado. Que às vezes é uma pegadinha. Não tô dizendo que sempre acontece a pegadinha, não. Mas, às vezes sim. Então, fica ligado. Ó. Letra D. Hoje é possível separar o cloreto de sódio da água do mar?
Aí, eu espirro com sono, né? Vai pra lá, meu. Hoje é possível separar o cloreto de sódio da água do mar com técnicas mais refinadas que permitem um aproveitamento total? Não, meu anjo, total não. Sem gerar resíduos? Também não. Você aproveita 1/3, né não? E 2/3 é salmoura. Então falso também. Letra E. Se dessalinizarmos 90 litros de água do mar, obteremos aproximadamente 30 litros de água potável. Corretíssimo. Porque 90, ó, não é 1/3. Cadê turma? Não é 1/3 de 90 litros, não é não? Nós não vimos lá que é 1/3 que se transforma em água potável? Esse D aqui, pessoal, que é uma preposição, na matemática é multiplicação. Você vai multiplicar 1 vezes 90, dá 90 dividido por 3 vezes 1, né? Que aqui tem 1, ó. 3 vezes 1, 3. 90 dividido por 3 dá 30. Certinho, ó. 30 litros. Show de bola. Então tá certo. Letra F. O processo de dessalinização gera resíduos nocivos, ou seja, ofensivos, né, ao meio ambiente? Certíssimo. Nós vimos lá, pode matar até os animais da água doce, né? Muito bem. Letra G. No Brasil ainda não foram empregadas técnicas de dessalinização. Não foram? Tá aqui o erro. Foram sim. Então é falso. Muito bem. Questão 4. O texto informa que o Brasil é um país onde, tá aqui, ó, existe grande quantidade de água doce. Beleza. Quinta questão. É a que separa o líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais, no segundo parágrafo. No plural, o segmento sublinhado será corretamente, ó. Aqui você vai colocar esse termo que está sublinhado, ó, no plural, certo? Aí como é que vai ficar? Ó? Uns plásticos porosos que barram os sais. Tá aí, ó. Letra E, de escova de dente. Uns plásticos porosos que barram. Ou seja, eles, né, barram os sais. Tranquilo. Sexta questão. Percebe-se corretamente do texto ainda que... Letra C, né, pai? No Nordeste há lençóis subterrâneos cuja água tem de ser dessalinizada. Tranquilo. Sétima questão. De acordo com o texto, o processo de dessalinização da água teve início numa ilha do Caribe. Facílimo, não é não? Olha aí, ó. Um dos grandes problemas da dessalinização da água a que o texto se refere está na letra A. Possibilidade de esse processo provocar o desequilíbrio do meio ambiente. Muito bem, meu papai. Ó, nona questão é nona, né? Aqui era a oitava, depois da oitava é a nona, né? Antes da décima é a nona também. Então é essa aqui. Relê o trecho. O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da dessalinização. No solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal se a mistura cair na água doce. O ideal é despejar o resto de volta ao mar ou em lagoas de água salobra. A palavra problemas exerce a função de núcleo do predicativo. Explique. Tá aí, ó. A palavra problemas qualifica o termo descarte dos resíduos por meio de um verbo de ligação, que é o verbo ser. Tá aqui, ó. O descarte do resíduo é um dos grandes problemas. Ó. Um dos grandes problemas, né? Ó. Aí ele exerce a função de núcleo do predicativo. Você tem o verbo de ligação aqui, que é o verbo ser, né? Nós vimos até lá, ser, ficar, ocupado, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se. Não foi? Continuar, por aí vai. Então, o verbo ser é um verbo de ligação. Então, ele está ligando aqui, ó. O que é um dos grandes problemas? O descarte dos resíduos. Então, isso aqui é o sujeito. Tem o verbo de ligação e aqui eu tenho o predicativo. É um dos grandes problemas da dessalinização. E o núcleo é problemas. Aí você vai explicar. A palavra problema qualifica o termo, ó. Descarte dos resíduos. Por isso que é um predicativo do sujeito. Por meio do verbo de ligação ser. Tranquilo. Qual é a função sintática do termo destacado? O crescimento das plantas aqui. É objeto direto. Beleza? A salmoura inibe. O que é que inibe o crescimento das plantas? Você vai pegar essa oração aqui, ó. A salmoura inibe, né? O crescimento das plantas. Aqui é uma oração. Aí você pergunta ao verbo, que é o verbo inibir, ó. O que é que inibe o crescimento das plantas? A salmoura. Deixa eu marcar aqui, ó. A salmoura é o sujeito. Inibe é o verbo, certo?
Aí você vai dizer a salmoura inibe. Aí você, peraí, professor, inibe, mas tá completo nesse negócio. Então é o verbo transitivo. Precisa de um complemento, né? Aí inibe o que aí? O crescimento das plantas. Aqui é o meu objeto, certo? Objeto. Aí esse objeto, ele precisou de preposição? Não. Se ele não precisou é porque ele é direto. E o verbo é transitivo? Direto. Tá aqui, objeto, direto. Show de bola. Feita a análise sintática aí. Questão 10. Analise os verbos destacados nas frases abaixo. O chão é sujo, o chão está sujo, o chão ficou sujo ou o chão continua sujo. Muito bem. Como se classificam esses verbos? No primeiro caso, ou melhor, em todos os casos, esses verbos são verbos de ligação. Em todos os casos. Porque ele está simplesmente ligando o sujeito ao seu predicativo. O sujeito é o chão, o predicativo é sujo. Então os verbos aqui são verbos de ligação. Se nós fizermos aquela siglazinha lá, ó, se, pé, fi, co, pa, to. Se, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer e tornar-se. Se, estar, ficar, continuar. Olha. Tudo lá na siglazinha, né? Letra B. Qual a função do termo sujo nas 4 situações? É o predicativo, né, pai? Até eu falei já, né? Ele é o predicativo aí. Porque ele tá ligando a característica, né? Eu falei objeto, foi? Se eu falei objeto, eu me enganei aí. Aqui é o predicativo, certo? Predicativo. Que é a característica do sujeito, nesse caso, né? Então, é o predicativo do sujeito, certo? Letra C. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é permanente? Na 1, né? Porque ele é sujo. Ele é e é isso mesmo. Não é algo passageiro, não. É permanente. Na frase 1. E letra D. Ó, em qual dessas frases a qualidade de sujo é persistente? Na frase 4. Ele continua sujo. Rapaz, já limpei, pelejei, mas ainda continua sujo, mano. Ô, chão, rei nosso, nojento. Ó, você já tentou limpar, mas ele ainda continua sujo. Então é porque ele é persistente. Certo? Muito bem. Questão 11 para finalizar. Quanto à transitividade, como se classificam os verbos transformar no título e retirar no primeiro parágrafo do texto? Eles são bitransitivos. Quer dizer que eles têm um objeto direto e um objeto indireto. Tem os dois objetos aí. Tranquilo, galerinha? Muito bem. Galera, é o seguinte. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí, tá bom? Lembrando que vocês têm que se preparar para mim para o seminário, tá certo? E um detalhe, lá no formulário que eu vou mandar, vocês vão ver 2 listas com o nome de vocês. Aquela do início, que sempre aparece, que é para vocês marcar lá para a chamada, né? Vai ter o nome lá, nome. Aí vocês marcam o nome de vocês. Aí beleza, tem um vídeo e tal aqui, né? No final, tem uma outra lista que vai ter o nome assim, ó. Equipe. Certo? Que lá é para você marcar os membros da sua equipe do seminário. Você marca o seu nome, de novo, né? Que você vai marcar lá no início, que é a chamada. E lá na lista de equipe, você marca o seu nome e o nome dos outros membros da sua equipe também. Tá ok? Galera, um abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula aí. Se Deus quiser.